Senhoras e senhores, bom dia. Dou por aberta a solenidade com a entrega de moções de louvor e aplausos às mulheres que prestam relevantes serviços ao nosso município em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Tenho a honra de registrar as seguintes presenças. Senhora Rosimar da Silva Couto, líder do Instituto Mulheres de Direita. Senhora Rosilene Sabino dos Santos, coordenadora do Instituto Mulheres de Direita do município de Nova Iguaçu. Hoje é um dia de reconhecimento. Reconhecimento às mulheres que não pediram espaço, ocuparam com coragem, caráter e trabalho. Nós vivemos um tempo em que tentam confundir o papel da mulher. Mas a verdade é simples. A mulher forte não precisa negar quem ela é para ser respeitada. O conservadorismo que nós defendemos não diminui a mulher. Ele coloca no centro da sociedade. Porque ele entende que é algo básico. Família forte começa com a mulher forte. E ser forte não é imitar o homem. É ter firmeza, valores, capacidade de sustentar uma casa, uma profissão, uma missão. Ao longo da história, mulheres sempre estiveram presentes nos momentos decisivos. Muitas vezes sem palco, sem aplausos, mas com impacto real. E hoje fizemos um reconhecimento especial às mulheres paraquedistas. Porque aqui estamos falando de algo ainda mais simbólico. Coragem em um ambiente que, há muito tempo, foi exclusivamente masculino. O paraquedismo militar não aceita discurso, ele exige preparo, disciplina, sangue frio e decisão. E essas mulheres provaram na prática que são capazes de estar ali. Essas mulheres e eu também, porque eu sou mulher e eu sou paraquedista. Nós, né, Coronel Iamar? Não por concessão, mas por mérito. Elas abriram um caminho. E aqui eu quero agradecer em especial a Tenente Paula Raquel, a Tenente Ive, que abriram um caminho, e eu quero que vocês levantem, por favor. Porque elas foram as primeiras para que hoje todas nós pudéssemos estar aqui e esse ano de 2026 completam 20 anos da existência de todas nós mulheres paraquedistas. Então, assim, o nosso muito obrigada, tá? De coração, porque vocês abriram esse caminho para que hoje tivessem tantas mulheres hoje ostentando essa boina, esse boot e esse brevê que eu carrego aqui, ó, no meu peito com muito carinho. O nosso muito obrigada. E quando uma mulher abre o caminho com esforço real, ela não só chega, ela leva outras junto. Uma sociedade saudável reconhece isso. Mulheres que constroem, protegem, educam e também enfrentam desafios extremos. O conservadorismo valoriza exatamente isso: responsabilidade, mérito, coragem, compromisso com algo maior que o indivíduo. Não é sobre guerra entre homem e mulher. É sobre cada um ocupando seu papel com dignidade, força e respeito. A todas as homenageadas de hoje, o nosso respeito, a nossa admiração, o nosso reconhecimento. Vocês representam o melhor do Brasil. Mulheres firmes, capazes, que não se dobram diante da dificuldade. E as paraquedistas, vocês não apenas saltam de aeronaves, vocês elevaram o padrão do que significa ser mulher em ambiente de alta exigência. Aqui eu não vou finalizar não, gente. Agora eu vou falar do fundo do meu coração. O meu texto, eu exaltei muito as mulheres paraquedistas, como assim eu disse, porque hoje eu estou aqui como vereadora,
já estive como deputada estadual, mas quem me conhece sabe que a minha essência é de militar, é de paraquedista, e assim como eu disse, eu sempre vou carregar no peito esse orgulho de ser mulher, militar e paraquedista. E aqui eu tenho muitas à minha frente e agradeci a Tenente Ive, a Tenente Paula Raquel. Quero aqui também parabenizar a Sargento Lane, porque foi a primeira sargento de carreira a se formar paraquedista. Aqui ao meu lado tem a Coronel Iamar, que foi a primeira oficial a comandar uma tropa paraquedista, sendo mulher. Então isso é o que mostra que as mulheres vão conquistando seus espaços. Parabéns a todas as militares. Mas eu quero saudar agora a Tenente-Coronel da Polícia Militar, a Joyce. Quero saudar a subsecretária Janine. Quero saudar a Elaide, que é a presidente do Instituto Mulher de Direita. Quero saudar as pastoras, a missionária, a advogada, as donas de casa, as que servem na igreja, as que são mães, as que são psicólogas, as mulheres, porque todas nós temos um papel fundamental na sociedade. As que são assessoras políticas, as que são cientistas políticas, todas nós temos um papel fundamental. Às vezes, somos apenas ouvintes uma das outras, das amigas. Servimos como psicóloga, para ouvir, para orar, para interceder. Às vezes a gente recebe uma mensagem no WhatsApp para dizer assim, ó, eu estou intercedendo pela sua vida, eu estou aqui ao seu lado, e vocês não têm noção o quanto isso é importante. Isso é ser mulher. Antes de vir para esse evento, eu estava cuidando da minha filha com febre. Quantas mulheres aqui, antes de estar aqui hoje, passou por tanta adversidade para chegar até aqui? Isso é ser mulher. E ser mulher não é nesse mês especial, no mês de março. Ser mulher, o nosso dia, é todos os dias do mês, do ano, é todos os dias. Então, hoje, a minha homenagem para vocês é uma forma carinhosa de parabenizar e dizer muito obrigada. Muito obrigada a todas vocês que pavimentaram os nossos caminhos para chegar até aqui. Porque uma mulher de verdade arruma a coroa da cabeça da outra. Sem vaidade, sem rivalidade, uma segurando na mão da outra, porque é uma fortalecendo a outra de verdade, e é por isso que chegamos até aqui. Ainda ocupamos poucos espaços, mas eu tenho certeza que daqui para frente nós vamos conquistar cada vez mais lugares, seja no mercado de trabalho, seja na Câmara dos Vereadores, seja no Poder Legislativo, seja no Judiciário, seja no lugar onde quisermos e desejarmos, porque é assim, é uma fortalecendo a outra. Então, o meu motivo hoje dessa solenidade é para dizer a vocês, parabéns, muito obrigada, e que vocês são preciosas demais. E nesse momento, faremos a entrega de moções das componentes da mesa de honra. A primeira a receber vai ser a Elaide de Fátima Teixeira.
A Elaide é uma mulher que há mais de 20 anos vem com esse projeto lindo, estimulando as mulheres no universo político, incentivando, estimulando, mostrando que as mulheres são capazes e é uma mãe nesse universo político, né, Elaide? Depois você vai ter a sua oportunidade, eu quero que você fale um pouquinho, tá bom? Janine Dominique de Vasconcelos. Nem sei se eu falo seu sobrenome direito. Joyce Albuquerque da Rocha Leite. Iamar Eiras Batista. Como eu havia dito, a Coronel Iamar, ela foi a primeira mulher a comandar uma tropa na Brigada Paraquedista e eu tive a honra de ser subordinada dela. Ela foi minha comandante. E aí a gente pode enxergar o papel fundamental de ser comandada por uma mulher. E aí quando a gente pode dizer que somente uma mulher para entender uma outra mulher, né? Então, eu quero dizer que foi uma honra ser comandada pela senhora, tá? Agora eu vou franquear a palavra, passar para a mesa. As oradoras é a primeira, a presidente do Instituto Mulheres, a Elaide, está com a palavra. Gente, eu hoje vou ler, porque é muita emoção para um dia só. E eu não posso perder um minuto, porque o tempo aqui é todo cronometrado. Em primeiro lugar, Alana, vereadora Alana, muito obrigada por esta moção. E foi um prazer receber essa moção tão importante para nós, mulheres, porque eu estou aqui representando as mulheres do Instituto de Direita, que criamos há um ano atrás, porque entendemos que as mulheres, que hoje são quase 55% do eleitorado no país, não conseguem avançar nos parlamentos. Nós chegamos até aqui com 15%, que é muito pouco. A gente não quer passar os homens nem à frente nem atrás, a gente quer andar ao lado. A gente quer paridade eleitoral, porque a gente merece. Se nós conseguimos administrar uma casa, uma profissão, uma vida, por que não administrar a política? Por que não? Mulheres erram, homens erram. Não adianta você querer depois escutar ou ouvir dizer, mas já botamos mulher na presidência, não importa. No universo masculino tivemos uma presidente mulher. Todo mundo erra. Então vamos ver se a gente se une. O que as mulheres precisam, principalmente de direita, é mais união. Porque eu observo que a esquerda é unida. Da forma deles, nos combates deles, nos discursos deles, mas eles são unidos. Nós precisamos ser unidos.
Eu estou aqui muito feliz hoje porque você, Alana, representa o Instituto com maior galhardia. Uma mulher que tem uma história política bonita, que já foi deputada estadual, agora está como vereadora, vai concorrer a um cargo de federal e tenho certeza que vai sentar na cadeira, que você merece. O Instituto está lá à disposição de todas as mulheres para serem orientadas. Eu, hoje, estou assessora de um senador, mas a prioridade nossa é apoiar as mulheres. Então, eu torço por você. O grupo do Instituto vai ficar inteiramente à vontade para apoiar quem elas quiserem. Eu só peço que qualquer dúvida, procure a gente para conversar. Porque a política ainda tem uma coisa que é muito ruim, é o toma lá da cá. Entendeu? Eu voto em você, faço campanha para você, mas vou ter o quê? Ter um cargo? Quanto é que eu vou ganhar por mês para pedir voto para você? Ai, isso é ruim. É porque você termina não apoiando, nem fazendo um trabalho de captação de voto para eleger uma pessoa para te representar. Você parece que está ali fazendo um trabalho para uma pessoa que vai vender alguma coisa nos parlamentos. E é por isso que está dessa forma a situação. É todo mundo de rabo preso. Então, se a gente tiver, nós mulheres, leves, podendo olhar no olho de cada um e dizer, eu não tenho um rabo preso com ninguém. Tipo você, que bate a mão e fala grosso, grosso no bom sentido, porque você não tem rabo preso com ninguém. Continue assim. Vamos eleger você a federal com maior orgulho. Temos outros candidatos e candidatas. Eu, inclusive, tenho o meu senador que também vem federal, mas não tem problema. Candidato bom que não tem rabo preso vai ter lugar na política esse ano. Eu não tenho dúvida. A direita precisa de se restabelecer, de se reencontrar para seguir seu caminho. Então, eu fico aqui muito orgulhosa desse evento, agradeço, parabenizo e peço a vocês, sejam firmes. Vamos eleger mulheres, eleger homens, se vocês já tiverem laços afetivos, laços de credibilidade com esses candidatos homens, sem problema nenhum. Eu tenho grandes amigos homens que vão vir candidatos. E ver se a gente faz uma história nova, feminina. A gente precisa de chegar a 50% nos parlamentos, mulher, 50% homem, por que não? Parece até que é uma coisa tão distante, tão difícil, mas não é. Não é. O problema é que mulher não quer votar em mulher. Por quê? Se mulher é dona de casa, é mulher, é funcionária, é empregada, ela faz tudo ao mesmo tempo, por que é que ela não pode assumir um cargo no parlamento? Porque talvez ela não tenha muita verba para pagar nas campanhas, que são caras, até porque as campanhas hoje em dia, elas viraram comércio, né? Elas viraram comércio, quem paga mais e quem dá mais. Então, isso é muito ruim. Eu espero que a gente no Instituto, não sei até quando, a gente avance, e um dia, Alana, eu ainda vou estar lá, na Câmara Federal, com você, para dizer, estamos vencendo, vamos chegar lá. Obrigada. A próxima oradora é a subsecretária Janine. Bom dia a todos. De começar a minha fala sem... Obrigada. Estou um pouco alta, né, gente? Não poderia começar a falar sem agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, recebendo essa moção na minha cidade, na cidade em que eu cresci, em que eu vivo, que eu escolhi criar minha filha. Esse momento é um momento muito especial para mim. E a vereadora Alana,
aliás, a minha amiga, Alana Passos, proporcionou esse momento especial na minha vida, eu nunca vou esquecer. E a Alana é minha amiga porque eu estava falando com a Coronel Joyce, e a amizade, ela não é só nos momentos bons, né? A amizade, ela se constrói e ela se fortifica nos momentos ruins. E não foram poucos, né, minha amiga? Não foram poucos que nós precisamos uma do ombro da outra. Eu com as minhas peculiaridades, a Alana com as dela, as nossas coisas em comum, nossas filhas pequenas, os nossos sonhos, os nossos objetivos de fortalecer a política fluminense e cada vez mais contribuir para uma sociedade mais segura, mais justa, com menos barreiras para as mulheres. Eu sou advogada, eu sou gestora pública, completei 22 anos de carreira recentemente. E se tem uma coisa, Alana, que me fez chegar até aqui, e eu acho que é a regra número 1 que eu ensino lá em casa, a regra do meu marido é não gritar. Primeira regra que ele ensina para a Diana é: minha filha, não grita. A segunda regra minha é o seguinte: não desista. Se eu vejo todas essas mulheres aqui, Alana, todas, certamente elas estão aqui, principalmente as que estão fardadas na minha frente, vocês estão aqui hoje com essa farda linda que eu tenho muito orgulho, é porque vocês não desistiram. Cada uma de vocês, se subir aqui no meu lugar, tem uma história de superação, de luta para falar. Eu estou subsecretária de Projetos Especiais, com muito orgulho. Eu coordeno a Operação Segurança Presente. Nós estamos com 64 bases hoje espalhadas no estado do Rio de Janeiro, mais de 30 municípios. E também a Operação Lei Seca, uma política pública consolidada de mais de 17 anos que salva vidas. E quando eu recebi essa missão, é claro que eu tive receio. É uma missão importante porque são 2 políticas públicas das mais importantes do governo do estado. Mas qual é a minha regra? Não vamos desistir. E hoje, passados mais de 2 anos, eu vejo quanto eu pude construir, quanto eu pude fazer para que não só as operações em que eu trabalhasse, mas todas as mulheres que trabalhassem comigo e homens também, porque aqui não tem misoginia para o lado de cá. A gente trabalha ao lado, a gente sempre fala isso, né, Alana? Que o homem não é um concorrente, o homem é o parceiro. A gente só tem muitas barreiras ainda, que já foram ditas aqui, e eu não preciso repetir. Nós temos muitas barreiras visíveis, que nós vemos todos os dias nas ruas. Desde a agressão física, até as mais simples, que é uma diferença salarial. Simples, não porque a diferença salarial é simples, mas não é uma agressão física. Agora, nós temos inúmeras barreiras invisíveis. Inúmeras. Não só na política, mas em todas as áreas da nossa vida. Desde o terceiro turno, desde a falta de oportunidade. E é para isso que eu vou continuar trabalhando, incansavelmente, para que a gente possa ter esse direito de ser respeitada, de ter o nosso direito de ir e vir com liberdade, de ter o direito da gente não ter medo. E eu, Alana, tenho certeza que eu vou ombrear do teu lado, onde você estiver. Você é para mais meu orgulho, como parlamentar, como pessoa, agora como vereadora e como amiga. Graças a Deus eu pude fazer uma política pública que leva o meu nome e eu gostaria que todas soubessem. Eu não sei se todas conhecem a Operação Mulher Presente. Que essa foi a minha contribuição para que, ao entrar na Operação Segurança Presente na Lei Seca, eu pensei de que forma eu poderia ajudar essas mulheres. 12 anos da Operação Segurança Presente em mais de 30 municípios e um relato e uma base de dados absurda de mulheres que procuravam ajuda do Segurança Presente. Como não pensar numa política pública para atender essas mulheres? E assim, eu tive a oportunidade e a honra de poder idealizar e implementar o Mulher Presente. Hoje é realidade, é uma base que fica na Praça Sans Penha. Eu gostaria que vocês multiplicassem essa informação. E é uma base que está ali pronta, preparada para acolher mulheres, para orientar, para fortalecer toda a rede de amparo e proteção, não só ali da Grande Tijuca, mas de todo o estado. E a gente vai além.
a gente chamou a iniciativa privada. Então, é um projeto que ele não é um projeto só de governo, é um projeto em que a gente articulou, chamou empresas privadas para a gente poder construir com eles aquilo que a rede pública não consegue atender. Então, esse projeto é um orgulho, esse é um projeto que eu conto com a colaboração de todas vocês. Se tiverem uma pessoa, uma mulher que esteja precisando de ajuda, contem com a Operação Mulher Presente, porque ela fortalece a rede, ela encaminha, ela orienta. Orientação, informação, conhecimento é tudo, e a gente precisa dar as mãos nesse sentido, todas nós mulheres. A gente vai acabar com esse estigma de que mulher não se une, mulher não se protege, mulher não se defende, e é para isso que a gente está aqui hoje todas, unidas em prol de informação e de ajudar uma das outras, para que a gente possa cada vez mais, assim como a Elaide falou, minha presidente, eu sou vice-presidente do Instituto de Mulheres de Direita na Política, e assim como a Elaide, a gente tem essa missão de cada vez mais aumentar a representatividade feminina, não só na política, mas em todos os lugares. Para finalizar, Alana, eu vou contar uma história rapidinho para vocês, que me veio aqui à cabeça enquanto eu estava falando isso. Há uns anos atrás, eu fui subsecretária-geral da Secretaria de Planejamento e Orçamento. A área financeira é aquela área que a mulher também, historicamente, não é muito benquista. E lá estava eu chegando, fui nomeada pelo então governador como presidente dessa comissão. Era uma comissão de restos a pagar e débitos de exercícios anteriores. Cheguei na sala, não para minha surpresa, quem eu era a única mulher? Euzinha. E foram chegando os membros, membro da Fazenda, membro da Casa Civil, membro do Desenvolvimento Econômico. Os membros foram lá sentando à mesa. Eu tô quieta ali no meu canto, ninguém se conhecia. Primeira reunião de consolidação, eis que levanta a mão um senhor e vira para mim: moça, a senhora pode trazer para a gente água e cafezinho? Sem problema algum. Qual o problema? Agora, eu faço uma pergunta para todas vocês. Vocês acham que ele pediria isso a um homem? Por que será que ele pediu água e cafezinho para a única mulher presente na sala? Qual foi a surpresa deles quando eu sentei na cadeira de presidente? Então, são essas barreiras, às vezes invisíveis, que estão ali intrínsecas na cultura da pessoa. Às vezes não é por mal, mas essa mudança de comportamento, essa mudança de cultura depende de todas nós. Dependem das nossas crianças, do futuro que a gente vai construir. Como nós vimos, e se eu pude ver isso com os dados da Operação Lei Seca, dessa mudança toda de cultura, de nunca dirigir depois de beber, que na minha adolescência não tinha nem cinto de segurança, e hoje as crianças já pedem para os pais: bota o cinto. Essa mudança de cultura, ela é possível e está na mão de todas nós. Vamos juntas, Alana? Estou com você até depois do fim, minha amiga, tá? Parabéns, meninas, orgulho de vocês. Muito obrigada. Jeanine, justamente por servir na brigada e ter tantas mulheres paraquedistas, temporárias, e saber do profissionalismo e da capacitação, eu, enquanto deputada estadual, eu fiz o projeto de lei que destinava 30% das vagas do Segurança Presente para as mulheres, porque eu sabia que se não colocasse isso como lei, não ia ter as mulheres, né? Então eu falei no gabinete: se a gente não formalizar isso, e a maioria ser homens, então vamos colocar o amparo para as mulheres. Então, eu, enquanto deputada, eu sempre me preocupei que tivesse a representatividade feminina. A terceira oradora vai ser a Tenente Coronel Joyce. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer a você, minha amiga, dizer que eu tenho muito orgulho de estar aqui, muito orgulho de ver você aí, né? A gente, nessa caminhada toda, desde que eu te conheci, né? Eu tenho muito orgulho de dizer que nós somos amigas, e de verdade, te amo muito, né? De verdade mesmo. Receber essa moção das suas mãos não teria outro
prazer glamuroso na minha vida. Eu já recebi inúmeras, mas é a primeira que eu recebo de uma mulher tão especial. Então, eu te agradeço. Eu sei que essa homenagem não é só para mim, né? Para todas nós. Quem não me conhece, né? Eu sou policial militar há 25 anos. Comandei 4 PPs. Fui coordenadora administrativa de segurança presente. Comandei a base do Leblon também. Tenho muito orgulho em ser policial, né? Mas mais orgulho eu tenho de ouvir minhas filhas dizerem que são orgulhosas da mãe que têm. E isso é muito bom para mim, né? Porque nesse mundo onde tudo se dá um jeitinho, onde tudo se consegue através de um subterfúgio, a gente conseguir chegar aos 25 anos de polícia, né? Ainda faltam 7, mas chegar nos 25 com hombridade, com lealdade ao contribuinte, com lealdade à sociedade, é uma coisa que não tem preço. E disso eu me orgulho muito. Tá? Eu queria parabenizar todas vocês, dizer que é uma honra muito grande estar aqui, dizer que você é uma mulher de fibra que me inspira, uma guerreira. Quantos choros, né? Quantas lágrimas. Só agradecer, amiga, só agradecer. Hoje eu sou subdiretora do Centro de Fisiatria da Polícia Militar, onde a gente cuida dos policiais vitimados, né, de crianças especiais. É uma unidade que quase ninguém conhece na polícia, mas o serviço é muito nobre. De você ver um policial vitimado que de repente perdeu uma perna, voltando a andar, voltando a ter qualidade de vida. Isso é uma coisa assim que mexe com a gente, né? Porque é uma sorte estarmos todos aqui tranquilos e perfeitos, né? Sem nenhum problema que a gente precise, que traga algum tipo de limitação para a gente. E isso é muito bom que a gente entenda que não existe limitação para a mulher. A gente que coloca essa limitação na nossa cabeça pelo que a sociedade passa para a gente, né? Nós somos mães, nós somos esposas, nós somos profissionais e fazemos isso com muita excelência, né? Claro, é evidente, vai chegar um dia que a gente vai brigar, vai chegar estressado em casa, isso é normal, como os homens chegam também, né? A gente tem que se dar esse direito de ter um dia e falar, não sou a Mulher Maravilha, mas estou aqui. Então, mais uma vez, minha amiga, eu te agradeço, parabenizo todas vocês, parabenizo, muito obrigada, tá? E é um prazer tê-las conhecido. A próxima oradora é a coronel médica Iamar. Bom dia, auditório. Vereadora Alana, muito obrigada por essa moção. Eu estou muito honrada de receber essa moção da cidade onde eu nasci, da cidade onde eu adentrei os portões da carreira militar e onde eu fui 2 vezes eu comandei uma unidade. Primeiro foi o destacamento de saúde paraquedista, depois o hospital de campanha. Eu também fui chefe de escalão de saúde da primeira RM aqui, né? Essas foram as minhas funções de maior relevância aqui no Rio de Janeiro. Quando eu vinha para cá, eu fiquei pensando em todas as reviravoltas que a vida dá. A Alana foi minha subordinada. Eu me lembro como você lutou para sair paraquedista, guerreira, como eu torci por você. E de sargento, ela foi a deputada, agora está aqui, né? Tá a Câmara, vereadora aqui. Então, assim, a vida é uma caixinha de surpresas. Eu lembrei da minha trajetória. Há exatos 50 anos atrás, meu pai era militar e meu sonho, desde que eu me entendia por gente, era ser militar. Eu me lembro que o uniforme não era esse que a gente usa hoje, era um verdão. E eu brincando com o cap dele, falava, eu vou ser militar, eu vou ser de infantaria, que meu pai era de infantaria. Por acaso, eu nasci no dia da infantaria, 24 de maio. E ele me parou, me segurou e falou assim, minha filha, mulher não serve nas Forças Armadas. Você nunca vai ser militar. Mas ele não falou isso por mal, gente. A Constituição que a gente tinha naquela época era a década de 70. O Código Civil era de 1919. Era um código patriarcal.
o chefe da família era o homem, a mulher era submissa ao homem. Então, assim, não era que ele era mau, que ele era conservador, que ele era isso. Era a visão do Brasil. Mas quem mudou o Brasil? Fomos nós. Fomos nossas mães, nossas avós, nossas bisavós. Elas foram, cada uma, sendo um tijolinho na parede da nossa história. E que nos levaram hoje a estarmos todas aqui. Essas incríveis guerreiras aqui. O Exército abraçou a causa da mulher, nós temos soldados mulheres hoje, nós vamos ter a nossa primeira general mulher, 1º de abril, lá em Brasília. Então, foi realmente uma luta, foram 50 anos de luta, mas a gente conquistou pelos nossos braços. E eu vou pedir uma salva de palmas a todas nós, mulheres. Eu posso falar usando esse microfone, em vez desse eu queria falar em pé? Aqui pode? A Coronel Iamar falou uma coisa aqui que me deixou muito emocionada, porque quando ela foi minha comandante, eu ainda era pé preto. E quem serviu comigo, pé preto, sabia o quanto eu desejava e eu sonhava em ser paraquedista. E por isso eu faço tanta questão de homenagear e de celebrar e de mostrar para o mundo a valorização de nós mulheres e de nós mulheres militar e paraquedista. E ainda mais esse ano, que completa 20 anos da primeira turma de formação de mulher paraquedista. E todo podcast que eu vou, eles acabam confundindo e me perguntam assim: você é a primeira mulher paraquedista? E aí eu falo: não, não sou. Aí eu vou e digo: não, é Tenente Ive, é Tenente Paula Raquel, elas foram as pioneiras. Mas no meu ano, quando eu fiz o PQD, eu sou de 2013. Eu, infelizmente, coronel, não sei se a senhora se recorda, eu passei por uma situação que foi muito desafiador na minha vida. Porque justamente no meu ano, veio uma ordem do CML que eles não queriam mais mulher fazendo paraquedismo. E aí eu fiquei com esse duelo. Falei: poxa, justamente na minha vez. E eu fiz os testes, passei, e ainda assim não me permitiram ser matriculada. E eu precisei, Joyce, entrar na justiça. Eu fiz uma coisa que eu nunca pensei na minha vida. Eu tive que sentar com a minha família, explicar o que eu iria fazer. Eu estava colocando a força que eu tanto amo na justiça por um sonho. Porque eu não tinha recebido um não porque eu era incapaz ou porque eu não passei. Você lembra, Lani? A resposta, coronel, que eu recebi, que eu não podia realizar o meu sonho porque eu era mulher. E na segunda-feira, eu fui até o general, eu bati na porta dele e eu avisei que eu estava entrando na justiça contra o Exército. Passou segunda, passou terça, passou quarta, quinta-feira, a juíza de plantão deu a ordem para me matricular ou ia cancelar o curso. Na sexta-feira, abriu o portão da área de estágio, eu com o oficial de justiça do lado. Você imagina os gorro azul? Não tinha segue-fem na época.
Eu lembro que eu paguei, coronel, muito. Ah, você botou na justiça? 10-0. Eu nunca ouvi tanto 10-0 na minha vida. E aí, um dos exercícios do jacaré, eu rompi o ligamento cruzado anterior. E eu sentia tanta dor. Costumam dizer que a gente ali na área de estágio, a gente deixa sangue, suor e lágrima. Eu acho que eu deixei meu espírito ali, tudo que eu podia deixar, porque o que eu sentia de dor. E essa amiga aqui, porque eu já não ia mais para casa, minha filha Micaela, que hoje tem 15 anos, ela tinha 2 aninhos. Eu morava no alojamento, eu vivia numa piscina de 400 litros dentro do gelo. Essa menina aqui, que para mim é uma menina, uma amiga, levanta, Lani, por favor. Por isso que eu digo que é uma mulher que cuida da outra mulher. Ela cuidava de mim todo santo dia. Que ela é formada em fisioterapia, junto com o esposo dela, o Gustavo, que quem aqui não conhece o Gustavo? Cuidava de mim todo santo dia, coronel, para que eu pudesse no outro dia estar de pé. Porque eu falava, ou eu vou sair PQD agora, ou eu não vou sair nunca mais. E para a honra... E mesmo com o ligamento cruzado anterior rompido, para a honra e glória de Deus, eu fui a única mulher naquele turno a me formar com 200 homens. Porque Deus assim permitiu, porque tinha uma outra mulher cuidando de mim. E aí eu pergunto a vocês, e se eu tivesse aceitado aquele não? E se eu tivesse abaixado a cabeça? E se eu não tivesse uma família na minha retaguarda que falasse para mim assim, eu estou contigo para o que der e vier? E se eu não tivesse amigos que falassem para mim assim, não desista do seu sonho? Alguém aqui se formou PQD depois de 2013? Alguém aqui? Vocês já pararam para pensar se aquele não para mim tivesse abaixado a cabeça? Talvez hoje não tivesse mais mulheres se formando paraquedista? Porque não teve uma justificativa, eles simplesmente falaram não, por não. Que até hoje eu nem sei o porquê daquele não. Então, com respeito que eu tenho por vocês, pela história de vocês, quando eles me perguntam assim, você foi a primeira? Eu falo, eu não fui a primeira. Mas para a honra e glória de Deus, eu não permiti talvez que fosse a última. Porque às vezes nós mulheres precisamos comprar certas brigas para que a nossa história também não acabe. Porque a gente não pode permitir que o mundo lá fora diga que a gente não pode deixar de fazer coisas porque somos mulheres. E aí depois, eu nunca poderia imaginar que depois disso tudo, eu receberia um convite para entrar para a política. E aí eu me tornaria de fato a primeira mulher na história do Brasil a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Brasil como militar paraquedista. E hoje, a primeira vereadora militar paraquedista também. Então, às vezes, Deus tem histórias para a vida da gente que a gente não entende, que eu precisei passar por aquilo lá atrás, em 2013, para poder hoje viver o que a gente vive hoje, para poder ser testemunho e glorificar o nome de Deus. Mas para eu poder viver hoje o que eu vivo hoje, eu precisei de mãos abençoadoras, como a da Sargento Alane. Eu precisei de intercessoras, como eu tive muitas, como eu tive comandante, como eu tive amigas, como eu tive capitão
Vicente, como eu tive esposo, como eu tive marido, como eu tive um monte de gente que eu não vou ser injusta de falar o nome de um por um. E mais uma vez, e para aqueles que vão me assistir futuramente, que não estão nem aqui no Rio, estão em outros estados, o meu muito obrigada. Porque para a gente estar de pé hoje, é porque tem muita gente de joelho orando pela vida da gente. E é por isso que eu digo para vocês, a farda que... eu não uso mais a farda hoje eu estou na reserva. Mas a farda que vocês usam hoje. Hoje, Moreira, você é referência para minha filha. Porque hoje eu sou referência para ela aqui. Lá na Ativa, quem é você para minha filha? E eu fico muito orgulhosa disso. Então saiba que vocês são reflexo para muitas aí fora. Então estufa o peito. Vocês pastoras, intercessoras, advogada, missionárias, mulheres que servem, que cuidam da inclusão. Cada uma aqui tem um papel fundamental, porque nenhuma de vocês sabe aonde Deus vai estar levando vocês amanhã. A gente só faz o fundamental, que é falar o quê? Eis-me aqui. E o resto é papai. Entrega na mão dele que ele faz. Obrigada, senão eu fico falando, gente. E a próxima oradora é a minha querida Tenente Ive. Bom dia a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a você, Alana, por essa homenagem hoje para mim e para todas nós aqui. Não só a gente aqui, mas todas as mulheres, desde as nossas avós, nossas mães, nossas filhas, né? Então eu preparei aqui, senão... E eu também queria aproveitar e falar que nós tivemos em 93, se eu não me engano, 3 mulheres tentando a área de estágio, né? E o preconceito sempre foi muito grande. E infelizmente elas não conseguiram, né, se formar lá em 93, mas 94. Mas depois em 2004 nós entramos, eu e Paula Raquel, junto com uma outra tenente, a Carla, fomos as 3 primeiras a servir lá na Brigada Paraquedista. E aí, logo naquele ano de 2004, nós entramos e o nosso curso de formação foi lá na Brigada, naquele ano. E os instrutores eu sempre conto essa história, né? Os instrutores perguntavam para os homens: quem é que vai querer fazer o curso básico paraquedista? Mas a gente não sabia que estava perguntando só para os homens, porque a gente não tinha nem ideia que não tinha mulher. A gente não passava isso na nossa cabeça. E aí a gente levantava o braço, Brasil, e eles ficavam rindo, né? Eles ficavam rindo, a gente não entendia, não tem mulher. Aí a gente foi entender que não tinha mulher. E aí em 2004, nós entramos naquela área do meio do ano. E quando eu passei pelo TVF, né, que vocês sabem que é a metade do curso, fiz a primeira semana, e aí no final de semana, para a segunda semana, para a última semana da segunda fase, para os saltos, vocês sabem bem como é contado o tempo, eu recebi uma ordem para que eu não entrasse mais na área de estágio. Estava proibida. Veio uma ordem do CML, direto para o general da brigada, dizendo que não poderia entrar na área de estágio. E aí, isso foi em 2004. Por isso que a gente teve esse lapso de 2 anos, que aí só em 2006 nós conseguimos concluir o curso, né? Senão nós já teríamos concluído lá em 2004. Mas é assim mesmo, um degrauzinho de cada vez, a gente vai chegando lá. Então, vou começar aqui o agradecimento agora. Mais uma vez, obrigada a você, Alana, muito obrigada. Receba esta homenagem com profunda gratidão e emoção. Ao longo da minha trajetória na odontologia e no serviço militar, procurei sempre agir com dedicação, disciplina e compromisso com o bem coletivo.
ter servido como oficial dentista no Exército Brasileiro, na Brigada de Infantaria Paraquedista, e ter tido a oportunidade de me voluntariar para o curso básico paraquedista, conseguindo concluí-lo com êxito, foi uma experiência que marcou profundamente a minha vida e reforçou valores como coragem, determinação, perseverança, espírito de corpo e espírito de missão. É uma grande honra fazer parte dessa grande família aeroterrestre. 20 anos se passaram desde então, e após essa conquista pessoal e institucional para o segmento feminino, muitas outras portas foram sendo abertas no Exército Brasileiro. A primeira guerreira de selva, a primeira mestre de salto, a primeira saltadora livre, mulheres ingressando na Academia Militar das Agulhas Negras, a primeira piloto de helicóptero e, neste ano, a incorporação das primeiras mulheres no serviço militar inicial e a promoção da primeira oficial general. Agradeço a minha família, que sempre esteve firme ao meu lado nessa caminhada, meu marido, minha filha e os amigos que fazem parte dessa grande jornada. Receber esta moção nesta casa é uma honra que levo com humildade e responsabilidade. Que esta homenagem também sirva para inspirar outras mulheres e, principalmente, a minha filha Marina, a sempre acreditarem em seus caminhos e ocuparem com competência e determinação todos os espaços que assim desejarem. Muito obrigada. Gostaria de registrar a presença da senhora Selma Silva, secretária do Instituto Mulheres de Direita, e do senhor Márcio Esteves, policial civil do Estado do Rio de Janeiro. A próxima, a oradora é a oficial de polícia, a senhora Gisele. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, Alana. A Alana é uma inspiração para mim, pela mulher que é, pela trajetória que tem. E com muita sinceridade, eu vou te dizer que é a primeira vez, em 42 anos de idade, 17 anos de polícia, que eu recebo uma homenagem por tudo que a gente vem tentando fazer até aqui. Então, é com muita humildade, com muita gratidão, que eu subo aqui hoje, porque eu andei pensando em desistir nos últimos dias por conta das tais barreiras invisíveis. E antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a Deus, porque é graças a Ele que eu estou de pé todos os dias. Sem Ele nada faria sentido. É dele que vem a força, a coragem e o propósito que me move. Quero agradecer a você, porque ser reconhecida por um trabalho que nasce da dor, mas se transforma em acolhimento e reconstrução, é algo que me atravessa de forma muito profunda. Faço questão de agradecer ao meu pai, à minha mãe, aos meus irmãos e ao meu filho, porque foi tudo que eu aprendi com eles que me tornaram a pessoa que eu sou. Quero agradecer a todas as mulheres da minha família que pavimentaram o caminho para que eu chegasse até aqui. Todas as mulheres que foram silenciadas, caladas, não vistas, excluídas. Quero agradecer a Polícia Civil, instituição que me deu a oportunidade de viver esse propósito na prática todos os dias. É através dela que eu consigo transformar minha missão em ação, acolhendo, protegendo e lutando por quem mais precisa.
Quero agradecer ao delegado de polícia Márcio Esteves de Jesus pela parceria, por ter sido a pessoa que sempre acreditou em mim, pelo respeito, por caminhar ao meu lado, numa missão tão desafiadora, trabalhar com propósito, ao lado de pessoas comprometidas, faz toda a diferença. Quero também agradecer a todas as Marias, as Pilares, as Adrianas, as Robertas, as Ritas, as Cristianes, as Alines, as Vanessas, as Mônicas e a todas as mulheres e homens que trabalharam comigo durante o tempo que eu estou na Polícia Civil. Ninguém faz nada sozinho. E é de forma muito especial que eu também dedico esse reconhecimento a todas as crianças, mais de 1000 crianças, que eu tive a honra de atender, vítimas de violência sexual, violência doméstica, e a todas as mulheres vítimas de violência doméstica que também cruzaram o meu caminho. Vocês não são números, vocês não são estatísticas, vocês são histórias vivas. E cada uma de vocês deixou uma marca em mim. E é por vocês que eu faço questão de dizer hoje aqui que nós mulheres não queremos mais viver em alerta. Nós queremos viver em paz. Paz para existir, paz para trabalhar, paz para amar, paz para criar nossos filhos. Paz para simplesmente sermos quem somos sem medo. Se hoje eu estou aqui, é porque eu precisei superar muitas barreiras, muita exclusão, muito não reconhecimento. E eu só continuo porque é por cada olhar, cada relato, cada dor compartilhada, me ensinou que o nosso trabalho vai muito além de uma função. Ela é uma missão. E eu assumo que eu sou obcecada em fazer quem sofre se sentir um pouquinho melhor. Eu sou obcecada em fazer as pessoas se sentirem mais felizes. Porque eu acredito que quando uma pessoa se sente vista, acolhida e respeitada, ela começa a se reconstruir. E eu vim desse lugar. É quando uma pessoa se reconstrói que ela muda o seu mundo e o mundo ao seu redor. Onde tem uma mulher potencializada, vista, incluída, valorizada, tem uma família que também é impactada. Essa homenagem não é só minha. Ela é de todas nós que trabalhamos e acreditamos que é possível transformar dor em dignidade, medo em força e silêncio em voz. Muito obrigada. Dando continuidade à nossa solenidade, realizaremos a entrega das moções às demais agraciadas. Convido a assessora do gabinete, Júlia, para ocupar a tribuna de honra e proceder à leitura dos nomes das homenageadas. Senhora Aline Caires Cavalcante da Luz. Espera.
Terceiro sargento Ana Letícia Lino da Silva Melo. Senhora Andréia Menezes Nunes Souza. Segundo sargento Camila Dutra Moreira. Senhora Daniele Barbosa Menário Faustino. Senhora Fabrícia Quadros. Senhora Flávia Melo Moreira. Senhora Gisele Martins de Souza. Segundo sargento Isabela Rodrigues Pereira. Tenente Ive Costa Rocha dos Santos.
Senhora Jocélia Antério Barbosa Silva. Primeiro Sargento Lane Carla Alves de Matos. Senhora Letícia Rocha Miranda da Silva. Terceiro Sargento Letícia Vasconcelos dos Santos Ferreira. Senhora Maria Emília de Oliveira Fernandes Voss. Senhora Mariane Marcela de Menezes Vicente. Senhora Marisete Lima da Costa. Terceiro Sargento Milena Alves Correia. Senhora Mel Brito Seixas.
Senhora Patrícia Padilha de Aquino. Senhora Paula Raquel da Silva Bittencourt. Segundo Sargento Tayana Almeida Nativo Lopes de Souza. Senhora Wanda Azevedo de Oliveira. Senhora Valéria Cristina Oliveira de Carvalho. Eu agradeço a presença de todos, aos assessores, à equipe técnica da Câmara Municipal. Convido a todos para ouvirmos o hino da cidade do Rio de Janeiro. E não vão embora, quero convidar também todas as mulheres a fazerem uma foto comigo aqui na escadaria da Câmara, tá bom?